Capítulo 6. Tratamentos para o câncer. O tratamento médico do planeta Terra ainda é bastante contraditório, sendo exercido à base de substâncias que fogem às leis naturais do organismo e, consequentemente, das células. Trata-se de substâncias que atacam moléculas ou proteínas cuja produção ocorre tanto em células neoplásicas como em células normais. Na figura que demonstramos, vemos apenas alguns exemplos das diversas drogas que estão sendo estudadas e que podem atuar em diversos alvos moleculares. Alvos esses que fazem parte também da maquinaria biológica vital das células normais, o que nem sempre é levado em consideração pelos cientistas. Muitos acabam se entusiasmando na criação de patentes e publicações que resultam apenas na ampliação de seus currículos ou no enriquecimento de seus laboratórios, que acabam recebendo mais verbas e financiamentos, principalmente de indústrias farmacêuticas, que só investirão se for rentável para as mesmas. Todavia, acabam gastando seu tempo e dinheiro no lixo, pois muito poucas dessas drogas conseguem de fato chegar ao mercado devido aos inúmeros efeitos colaterais. Muitos cientistas discutem em seus artigos sobre o uso dessas drogas como adjuvantes em terapias, utilizando assim mais de uma droga a fim de alcançar uma terapia mais eficiente. Isso se o paciente não vir a óbito primeiro. Não adianta continuar com esse automatismo e alienação. Enquanto cientistas e indústria somente pensarem em matar as células tumorais como se o câncer fosse uma doença aguda, não chegarão a lugar nenhum. O câncer é uma doença crônico-degenerativa e, portanto, devemos tratá-la de maneira crônica, alterando todo o modo de vida que era levado pelo paciente antes do surgimento de qualquer sintoma ligado a tal doença. Devemos pensar no ser humano que abriga esse tumor. Ele não surgiu por acaso, o paciente o criou. Ou seja, o câncer encontrou o microambiente favorável para o seu crescimento. Cabe ao médico e sua equipe, junto ao paciente, analisarem e criarem meios naturais e harmônicos de impedir sua proliferação e o avanço da doença. O médico aí será um verdadeiro terapeuta, trabalhando com uma equipe multidisciplinar e não só alguém que prescreve medicações e pronto. Ele precisará estudar mais sobre o ser humano integral, corpo, mente e espírito, para saber o que realmente o paciente precisa. De repente, uma terapia emocional já seria capaz de combater a doença. Imagine. A ciência material pode ter avançado muito em relação ao entendimento dos mecanismos celulares e moleculares que envolvem tal patologia, mas está empacada no que diz respeito ao tratamento para o câncer, e sempre estará se continuar achando que combater o câncer é tratá-lo como se fosse uma bactéria ou um vírus. O mais importante é tratar a causa, e para isso deverá entrar na medicina integral, a medicina que integra a ciência espiritual, mental e emocional do ser humano. Vale dizer que uma boa parcela de culpa disso tudo vem da indústria farmacêutica que não deixa a ciência básica progredir com suas novas ideias. A quimioterapia atual é muito rentável para a mesma. Só para se ter uma ideia, uma ampola de certa droga, ou seja, o equivalente a apenas uma dose, custa em torno de R$ 25.000. Agora imagina esse valor multiplicado pelo número de vezes que o paciente vai ter que tomar a droga. Não estou julgando aqui a tecnologia e investimentos utilizados para criar
e sintetizar a molécula dessa droga. O que estou querendo aqui é convidá-los a refletir, sair do piloto automático. Uma medicação qualquer que seja ela, para começar, não deve ter um preço como esse. Em segundo lugar, ela não cura a doença. Pelo contrário, causa efeitos colaterais indesejados por gerar alterações fisiológicas em todas as células do organismo. Além disso, ela vai retirando aos poucos as energias e fluidos vitais do paciente, pois as células vão ter que fazer um esforço enorme para eliminar essas substâncias tóxicas de dentro delas. Agora imaginem essa situação de gasto energético excessivo em um paciente que não está conseguindo se alimentar e se nutrir por conta dos efeitos colaterais dessas drogas. Ocorre assim o inevitável e óbvio, que é o seu desencarne, e no fim, ainda vão dizer que o paciente morreu de câncer. Bem, posteriormente, a ciência chamou esse fenômeno de resistência celular, assim como a resistência bacteriana. Ou seja, as células aumentam a produção de proteínas, conhecidas como proteínas de resistência a múltiplas drogas, como a glicoproteína P, por exemplo, que funcionam como uma bomba justamente para bombear as substâncias tóxicas de dentro para fora delas. Afinal de contas, as células não querem morrer. Elas sabem que não chegou a hora delas ainda. Então, elas usam mecanismos protetores sabiamente criados por Deus e pelos gênios da genética do espaço para retirar essas drogas de dentro delas. Agora eu pergunto para o leitor se não seria melhor, ao invés de investir numa guerra contra suas próprias células, investir em amá-las e cuidar delas com alimentação, pensamentos e energias saudáveis. O que vocês acham? Em média, 1 milhão de novas substâncias são descobertas por ano, sendo que muito poucas delas avançam para testes clínicos. Por outro lado, substâncias naturais sem efeitos colaterais, como o ácido gama-linolênico, por exemplo, o ácido docosahexaenoico, que é um ômega 3, para tratamento de diversos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas, não têm o apoio financeiro necessário, uma vez que são moléculas não patenteáveis, ou seja, que não geram lucros a empresas farmacêuticas. Ou seja, todo esse conhecimento gerado pelas pesquisas das grandes universidades do mundo, muitos deles ficam empacados, publicados apenas em artigos científicos, que apenas pessoas da área vão ler. O que limita a expansão desse tipo de conhecimento para toda a população. Enquanto isso, muitas pessoas continuam sem opções e acabam indo para a medicina tradicional simplesmente por falta de conhecimento em formas alternativas confiáveis de tratar o câncer, sendo assim vítimas da agressiva quimioterapia. Mas como se sabe, nada é por acaso. Quem sabe, aquele que sofre de câncer hoje não era o egoísta da indústria farmacêutica de uma vida passada. E por isso afirmo que merecemos o mundo em que vivemos. Pois enquanto existir o pensamento mesquinho e mercenário na mente humana, continuará a existir o sofrimento da humanidade perante as doenças sem cura, entre aspas, da matéria. Quando o indivíduo nasce com a oportunidade de ser rico ou de ter muito dinheiro, ou ainda de ter uma posição de privilégio na sociedade, isso também não é por acaso. O que acontece é que quando esse indivíduo nasceu, esqueceu ao longo da vida daquilo que ele mesmo propôs a fazer antes de reencarnar, pois se iludiu na matéria
com as tantas coisas que o dinheiro pode trazer para o seu próprio bem comum na carne. O ser se esqueceu de que essa oportunidade era para ajudar os mais necessitados. Isso é uma coisa que poucos entendem, mas posso dar um exemplo de pessoa que entendeu isso muito bem, que foi o nosso querido Ayrton Senna, e recentemente um indiano chamado Banker Roy. Compreenderam muito bem também a sua missão, montando uma universidade para pobres. Enfim, é dessa forma que continua o ciclo da vida nas leis da ação e reação e da reencarnação. Por isso estamos onde estamos. Quando os tratamentos à base de substâncias exógenas não surtirem o efeito desejado, se faz necessário o uso de cirurgias mutilantes, cauterizações cruciantes, perfurações nos músculos e nas veias. Todavia, a medicina atual não é culpada, embora muitas vezes ela se sinta impotente em não curar as diversas enfermidades que resultam em mortes inexplicadas, entre aspas. Apesar de a transição planetária estar em pleno curso, ainda possui muitos espíritos resgatando erros passados, como uma última chance antes de ser mandado para outro planeta mais inferior. Ainda existem muitos espíritos egoístas, avarentos, negativos, vaidosos, ciumentos, cruéis, hipócritas, maledicentes, lascivos, que só por meio da dor, das doenças e de outras reações violentas ocasionadas pela própria medicação poderão atingir a sua evolução espiritual, despertando em si sentimentos superiores que são fundamentais para que isso ocorra. Por isso, nenhuma morte ou sofrimento deve ser considerado inexplicável. E não sofremos nenhum pouquinho a mais além daquilo que merecemos. Além disso, a medicina da Terra só consegue ter êxito científico de acordo com o grau de merecimento da humanidade. Da mesma forma, existem pacientes que se beneficiam de cirurgias espíritas e outros que não se beneficiam ou não se beneficiam mais. Tudo depende do seu grau de merecimento. Ao longo da vida, fazemos escolhas que estão diretamente relacionadas com a nossa personalidade encarnada. Se procurássemos melhorar nossos pontos negativos, talvez conseguíssemos nos livrar de diversas situações indesejadas do ponto de vista da saúde do corpo físico. Não sou defensor de nenhum tratamento em específico, pois, como já disse, o que faz bem ao indivíduo pode não ter efeito nenhum ao outro, dependendo do seu grau de merecimento e do seu nível de consciência e estado psíquico-emocional, além da afinidade relativa com este ou aquele tipo de tratamento ou terapia. Explicando um pouco mais sobre as operações espíritas, podemos dizer que os pacientes sofrem as mais complexas intervenções cirúrgicas por parte dos espíritos desencarnados, sem manifestar qualquer dor ou reação incômoda. Aliás, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, muitas pessoas presenciaram e assistiram a diversas operações efetuadas pelo médium Arigó, sem que os operados manifestassem qualquer sofrimento, além do espanto e da surpresa. Arigó incorporava o Dr. Rodolfo Fritz,
desencarnado na guerra de 1918 na Rússia. Um médium, psicógrafo e vidente esteve presente em uma dessas operações e notou que ele só operava aos pacientes sobre os quais descia uma luz branca que era uma autorização do alto, Deus poderoso e seus anjos. Os enfermos deitavam-se no chão sobre folhas e jornais, e ali mesmo o espírito do Dr. Fritz operava com canivete, bisturis impróprios ou ferramentas poluídas, sem anestesia ou cuidados de higiene. Arigó erguia a mão com um punhado de algodão e rogava a Jesus: Senhor, água que anestesia. Imediatamente, os espíritos técnicos do outro lado umedeciam esse algodão com um líquido esmeraldino, o qual depois se materializava escorrendo pelo braço de Arigó. O líquido amarelo esverdeado higienizava e esterilizava o ambiente e também as ferramentas que o Dr. Fritz manejava. Após operar o paciente, o médium novamente erguia outro punhado de algodão e pedia: Senhor, água que cicatriza. Dessa forma, assistentes desencarnados envolviam o algodão num líquido de cor rosa salmão, que depois também escorria pela mão do Arigó, às vezes efervescendo como água oxigenada, em cor branca. Vale ressaltar que junto ao médium Arigó, o médium vidente percebeu que outros espíritos de médicos desencarnados o auxiliavam no seu trabalho, inclusive enfermeiros, técnicos, químicos e assistentes, como se fossem estudantes. As operações de olhos eram feitas por um médico japonês. E em certas intervenções delicadas intervinha um médico francês. Um fato surpreendente era de que um espírito de um médico chinês, de túnicas amplas, enfeitadas de flores pretas e prateadas, sobre um fundo vermelho e amarelo sedoso, fazia exorcismos próprios da antiga medicina chinesa, e os enfermos que atendia expulsavam de si uns fluidos escuros, pegajosos e nauseantes, assim como larvas, formas aracnídeas, bacilos psíquicos, estranhos insetos fluídicos, como amebas coleantes, que se dissolviam sob a luz terapêutica esmeraldina que iluminava o ambiente. Com isso, percebemos que todos esses fluidos danosos que saíam dos enfermos eram nada menos que produtos dos próprios pensamentos sujos ou infecciosos que circundavam seus cérebros materiais. Caros leitores, devemos deixar que o cérebro perispiritual prevaleça sobre o material, pois só assim podemos esquecer o instinto animal, que ainda importuna a cabeça do ser humano. Os animais irracionais possuem um instinto animal que é perfeitamente natural. Não possuem a razão para discernir caminhos certos ou errados. Agem somente por instinto, a fim de garantir a sua sobrevivência. Já o ser humano possui a razão que vem do espírito, do perispírito, ou simplesmente da alma. Nossa consciência está sempre em alerta, conversando com nós mesmos. Isso porque temos o duplo etérico, que é a ligação do nosso corpo físico com o nosso perispírito. Aquele que diz não acreditar em Deus, ou está mentindo, ou está negando-se a si mesmo,
pois sua consciência divina conversa com ele todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, dando apenas pensamentos bons para o indivíduo refletir. O que acontece é que, por estarmos num plano muito próximo ao do plano astral ou espiritual, muitas vezes nos sentimos assediados a fazer coisas que não queremos, ou seja, que vão contra a nossa consciência divina. E, infelizmente, nas pessoas mais fracas ou mais susceptíveis, os espíritos mal intencionados do plano astral inferior acabam invadindo, seduzindo e comandando os pensamentos de muitos desses indivíduos. A alimentação à base dos nossos irmãos menores precisa ser aos poucos abandonada. Isso prejudica o nosso espírito, impedindo nossa evolução espiritual e consequente abandono às práticas materialistas. O que nos deixam cada vez mais longe de Deus, apesar de todos nós possuirmos a centelha divina. Todavia, nossa consciência divina será prejudicada, dificultando nossa comunicação com o Ser Supremo. Mas em primordial está o nosso crescimento espiritual para com o próximo. Devemos ter, acima de tudo, pensamentos bons de respeito, amor, fraternidade, compaixão, sabedoria, que prevaleçam sobre os maus pensamentos. E assim, construir uma esfera fluídica de luz e paz em nossos lares e ambientes de trabalho, para afugentar literalmente os espíritos que nos emitem em todos os instantes pensamentos e fluidos negativos que nos fazem perder muitas vezes o rumo das nossas vidas. Já dizia o grande Mestre Jesus: orai e vigiai. E eu acrescento sempre: saibam que toda vez que pensamos de forma negativa ou prejudicial a outrem, assim como ações maléficas, sempre termina por contaminar nosso perispírito, que em hora oportuna derrama sobre o corpo físico seus dejetos depositados durante a existência na carne. Por outro lado, pessoas de boa índole ou com bons pensamentos só colhem frutos benéficos para seu corpo e alma. Contudo, como já dito, mesmo as criaturas mansas de coração e até bondosas, mas que, no entanto, se encontram acometidas pela terrível doença do câncer, não passam de almas que cometeram algum delito em sua vida passada e que agora estão em seu estado de purificação espiritual.